Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma camisa de cor vinho. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver, TRT-RN celebra Dia da Mulher com o encontro entre servidoras. Número de ações trabalhistas no Rio Grande do Norte cresce mais de 50% em 4 anos. TRT-RN abre inscrições para estágio remunerado em diversas áreas. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a juíza do trabalho, juíza auxiliar da Corregedoria, Simone Jalil. Nós conversamos sobre a nova ferramenta já disponível aqui no Judiciário Trabalhista Potiguar, Falcão. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher e o TRT-RN celebrou a data com um encontro dedicado a elas, servidoras, magistradas e terceirizadas da instituição. O Dia Internacional da Mulher foi celebrado com um momento de conversa entre as servidoras, magistradas, estagiárias e terceirizadas. Teve palestras com mulheres de destaque em diversas áreas e troca de experiências e lutas pessoais e coletivas. Porque, embora a gente tenha conquistado igualdade formal perante a lei, na prática as mulheres ainda são muito vítimas de violência, de discriminação, inclusive nas relações de trabalho. E aí a gente sempre faz essa ponderação, sempre busca essa ponderação entre o que já conquistamos e o que ainda é preciso conquistar, correr atrás. O evento aconteceu durante toda a tarde na Escola Judicial do TRT 21. O momento foi importante para celebrar a mulher, suas nuances, sua força e compartilhar histórias de superação. A médica dermatologista Keline Jacome trouxe um relato pessoal. Ela perdeu o marido 2 meses depois do nascimento da filha e, em meio à dor do luto, precisou se reinventar. Hoje ela ajuda outras mulheres. A vida, às vezes nos prega peças e desafios que a gente não imagina nunca passar. E na minha história pessoal eu tive um desafio muito grande e que hoje, pela primeira vez, eu decidi compartilhar esse momento com essas mulheres que são também muito inspiradoras. A psicóloga Samantha falou sobre os cuidados com a saúde mental para lidar com a rotina diária, mas deu uma dica importante. É no coletivo que as mulheres encontram apoio. Então hoje eu quero trazer para todas essas mulheres o poder da sororidade como um recurso terapêutico, de fato, de prevenção e até mesmo de cura, de tratamento para a saúde do feminino. Para as participantes, o momento foi mais que uma celebração. Ser mulher é um ato político, A gente precisa se impor socialmente e tentar estabelecer os nossos papéis e os nossos limites, silenciar muitas vozes internas que eram externas e foram internalizadas. Então, é importante esse tipo de evento para reunir mulheres e umas aprenderem com as outras e entenderem o poder do feminino, o poder, o que é que a gente pode mudar socialmente, como a gente pode se encaixar de diversas formas na sociedade e de forma política mesmo, Me ajuda a enxergar como mulher na sociedade a importância do meu papel, onde eu exerço, nas áreas onde eu exerço, que ainda é majoritariamente exercida por homens, então a gente está alcançando ainda o nosso espaço. A desembargadora Perpétua Vanderlei, diretora da Escola Judicial do TRT-RN, reforçou a contribuição de debates como esse para a integração de mulheres na sociedade e no ambiente de trabalho. Porque precisamos refletir em busca de uma sociedade mais justa, equilibrada, para diminuir a discriminação, para aumentar uma compreensão sobre a igualdade e o papel da mulher para que essa sociedade possa efetivamente crescer de forma harmoniosa. O número de ações trabalhistas aqui no Rio Grande do Norte cresceu de forma expressiva nos últimos 4 anos, um aumento de mais de 50%.
Desde a pandemia, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte viu o número de processos aumentar sucessivamente. Em 2020, foram abertos 20.129 processos. E em 2024, foram 31.642, um aumento em 4 anos de mais de 50%. Um dos motivos, segundo a advogada Marina Fernandes, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2021, que fez muitos trabalhadores e advogados procurarem a justiça com mais frequência. Acho que já é uma resposta geral quando se pergunta sobre isso, que é a decisão do STF de 2021, que declarou a inconstitucionalidade de alguns pontos trazidos pela lei da reforma trabalhista. E um dos principais pontos foi a inconstitucionalidade da determinação dessa lei, que diz que, a partir de sua vigência, as partes dotadas do direito de justiça gratuita teriam de arcar com os honorários sucumbenciais prestados ao advogado da outra parte nos pedidos que elas restarem sucumbentes. E aí isso criou um grande receio, principalmente nos reclamantes, que são geralmente as pessoas que pleiteiam e têm deferido justiça gratuita em seu favor, que eles realmente fossem à Justiça do Trabalho buscar alguns direitos que eram muito controvertidos. Ou seja, eles tinham tanto uma grande probabilidade de ganhar, como tanto uma grande probabilidade de perder. E perdendo, teriam de arcar com honorários para o advogado da outra parte. Só que, em 2021, o STF declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo legal. E aí foi perdido esse receio por parte, principalmente dos reclamantes, de requerer na Justiça do Trabalho alguns pedidos como, e cito aqui de maneira meramente exemplificativa, adicional de insalubridade e também adicional de horas extras. E por que eu cito principalmente esses dois? Porque são pedidos que geram muita controvérsia. Outro motivo apontado pela advogada que atua defendendo as empresas em processos trabalhistas foi a própria pandemia. Segundo ela, ainda há muitos resquícios desse período. E durante a pandemia da Covid-19 foram editadas várias medidas, para dar realmente uma segurada no mercado de trabalho. E aí o que observamos hoje, principalmente 2024, 2025, nos últimos 2 anos eu diria, é uma reestruturação das empresas diante desse novo cenário econômico que vem se desenvolvendo. Hoje vemos, por exemplo, um decréscimo nos índices de desemprego no Brasil. Isso também gera uma maior rotatividade no mercado de trabalho e, querendo ou não, isso vai impactar na Justiça do Trabalho. Para quem atua diariamente na Justiça do Trabalho, além desses fatores, há ainda uma outra questão que interfere diretamente no aumento do número de ações trabalhistas ingressadas na Justiça do Trabalho Potiguar nos últimos anos, que é a precarização nas relações de trabalho. Para a juíza do trabalho, Daniela Lustosa, grande parte dos processos hoje em dia tenta garantir direitos básicos aos trabalhadores. E o que eu destaco de mais importante, que nós, magistrados e magistradas e serventuários que acompanhamos esse processo na primeira instância, no primeiro lugar onde a gente se procura a justiça, é que direitos básicos dos trabalhadores, que são as verbas rescisórias, que estão asseguradas constitucionalmente, direito a ter esse contrato de trabalho registrado na sua carteira de trabalho, para que no futuro a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora possa se aposentar ou se adoecer, possa ter um benefício, esses direitos vêm sendo sonegados de forma sistemática. Nós percebemos, portanto, que não se pode atribuir apenas a um fator, mas é uma complexidade, como sempre são as relações de trabalho, o mundo do trabalho, um feixe de fatores que contribuem para isso. E o TRT-RN está com inscrições abertas para vagas de estágio remunerado. A seleção é organizada pelo IEL e podem participar estudantes de cursos de graduação em Direito, Ciências Contábeis, Administração, Engenharia Elétrica e de Produção. O objetivo é preencher vagas presenciais e também formar o cadastro de reserva para Natal, Açu, Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, Goianinha e Macau. A prova vai ser online, mas a data ainda não foi definida. Os interessados podem acompanhar as novidades pelo site www.rn.iel.gov.br/processos-seletivos.
As inscrições seguem até o dia 21 de março. A primeira turma de julgamento do TRT-RN determinou que uma empresa pague uma indenização para um ex-empregado pela depreciação da moto que ele usava para trabalhar. A primeira turma de julgamento do TRT-RN decidiu que uma empresa do ramo de bebida alcoólica vai ter que pagar R$2.000 a um ex-empregado por causa da depreciação da moto dele, que ele usava para trabalhar. O vendedor afirmou que percorre até 2.000 quilômetros por mês atendendo clientes e a empresa só pagava R$150 por semana para cobrir combustível. Além disso, ele alegou que não recebia nada para compensar o desgaste da moto, nem os custos de documentação e seguro. A empresa, por sua vez, negou que o funcionário tivesse gastos comprovados e disse que não havia obrigação legal de pagar pela depreciação do veículo. Alegaram ainda que o uso da moto era por conveniência do vendedor, mas o desembargador Ricardo Luiz Espíndola Borges, relator do caso, rebateu a defesa da empresa. Ele explicou que, embora não exista uma lei específica para isso, o empregador tem que arcar com os custos do trabalho, conforme a CLT, e que transferir os custos do veículo para o empregado desvirtua a aplicação da legislação. No final, a decisão foi unânime e a empresa foi condenada a pagar os R$2.000, mantendo a sentença da 11ª Vara de Trabalho de Natal. Vamos para o intervalo e na volta tem uma entrevista com a juíza auxiliar da Corregedoria do TRT-RN, Simone Jalil. Ela conversou com a gente sobre o Falcão, uma nova ferramenta nacional já disponível para o Judiciário Trabalhista Potiguar. Não sai daí que eu volto já. O TRT-RN começou a usar uma nova ferramenta de buscas jurisprudenciais. Ela foi desenvolvida no estado do Paraná e recebeu o nome de Falcão. Para a gente entender melhor o que é jurisprudência, o que é essa nova ferramenta e a importância dela para a Justiça do Trabalho, nós vamos conversar essa semana com a juíza do trabalho aqui da primeira vara e também juíza auxiliar da Corregedoria do TRT-RN, Simone Jalil. Doutora Simone, primeiramente, muito obrigada por nos receber mais uma vez aqui no programa e a gente já pode começar explicando, principalmente para quem não é do direito, né, o que é essa tal de jurisprudência. Primeiramente, agradecer o convite para esses esclarecimentos. Jurisprudência são as decisões, né? Nada mais é. Quando a gente fala jurisprudência, é o quê? É porque o TRT decidiu tal coisa sobre determinado processo. Então, o juiz decide a sentença, vai para o TRT com o seu colegiado, ou seja, com os seus desembargadores, decide sobre aquele processo e isso, né, vai se decidindo nos tribunais e vai se formando o que a gente chama de jurisprudência. Então, quando você faz uma busca no sistema Falcão, você consegue, de uma forma concentrada, saber o que a Justiça do Trabalho vem decidindo. E o que é interessante, ele traz também as decisões do TST, traz as súmulas do TST, traz as orientações jurisprudenciais do nosso Tribunal Superior do Trabalho. E o público externo, eu, por exemplo, e os advogados, podem acessar essa ferramenta também? A grande diferença é que nós, do público interno, não acontece o que a gente chama de pseudonimização, a gente tem acesso ao nome das partes, aos dados, porque são servidores e juízes dentro da Justiça do Trabalho. Mas o público externo consegue ter acesso a todas as decisões da mesma forma, com os mesmos assuntos. Isso é importante porque a gente sabe que muitas vezes na hora de contratar uma pessoa, você pode fazer uma pesquisa e aparecer ali o nome daquela pessoa já tendo entrado na Justiça do Trabalho contra várias empresas. Isso pode acabar sendo um histórico negativo para ela. Então o Falcão, ele evita isso. Evita, foi tido esse cuidado quando desenvolver um sistema, né? Você vai se ofertar, né? Vai apresentar seu currículo, vai para uma entrevista de emprego e chega lá, evitar que a pessoa faça uma consulta pelo seu nome para ver se você tem ações na Justiça do Trabalho. Então, para evitar essas chamadas listas discriminatórias, que a gente procura realmente anonimizar. E o Falcão trouxe esse grande avanço.
E ele é fácil de usar, é intuitivo? Ele é bem intuitivo, você coloca lá os filtros que você quer uma determinada expressão, por exemplo, horas extras intra-jornada, então você coloca isso entre aspas, ele vai procurar horas extras intra-jornada. Se você colocar só horas extras, ele acha horas, ele acha extras, mas assim, ele é bem intuitivo, você pode fazer os filtros, eu quero só de determinado ano, ele vai te dar também. É muito claro, muito tranquilo mesmo de usar. É mais uma inovação, né, criada num tribunal específico, mas que está sendo nacionalizada. É muito importante, inclusive, a gente tem aqui um laboratório de inovação, instigar novas ideias, né, como essa. Se nós tivermos instrumentos com tantas inovações que facilitem o nosso acesso, nós vamos ter uma justiça mais eficiente, nós vamos ter uma justiça mais eficaz, nós vamos ter uma justiça mais célere, né? Tudo isso vem ao encontro do que se deseja de um poder judiciário. E eu vou aproveitar que a gente está aqui com a juíza auxiliar da Corregedoria do TRT-RN para perguntar sobre a correição nacional que vai acontecer em breve e saber como é que vocês estão se preparando. Bom, nós teremos a correição nacional na segunda quinzena de abril, né? Teremos a visita do ministro e toda a equipe dele aqui e estamos nos preparando porque o nosso tribunal ele já é referência, né? Nós somos tribunal de excelência, nós recebemos o prêmio Prata o ano passado no CNJ, então a nossa expectativa é que a gente tenha um resultado muito bom na nossa correição. E nessa nova gestão, vocês estão também com um programa que pretende sair mais do gabinete e ir até as varas, inclusive as do interior. Vocês já foram, inclusive, a Mossoró. Fala um pouquinho sobre como foi essa experiência lá e o que é essa gestão em movimento. A ideia dessa corregedoria agora é realmente ir preventivamente. O que vocês estão precisando? Por que tal instrumento que pode auxiliar na atividade de vocês, que pode melhorar os números da vara, né? Por que ele não está sendo usado, né? E muitas vezes a gente fez uma pesquisa prévia e mais de 60% respondeu porque não tinha conhecimento, né? Então a gente foi lá dar esse conhecimento, a gente foi lá dar esse apoio, ajudar na gestão. E fomos muito bem recebidos e as respostas à pesquisa posterior foram muito boas também. E o Gestão em Movimento, como o próprio nome diz, o primeiro movimento foi em Mossoró, mas nós temos pretensão de ir a todas as varas, finalizando aqui nas varas da capital, que apesar do que dizem, né, as varas da capital também sentem falta, talvez, desse apoio direto, que é isso que essa gestão quer fazer. E daí vem esse projeto Gestão em Movimento. É isso. Doutora Simone Jalil, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Obrigada a você. O programa Justiça e Trabalho desta semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando sempre que você pode continuar acompanhando as ações do TRT 21 através do nosso site oficial, do canal no YouTube e das redes sociais. Até a próxima semana.